As causas da Segunda Guerra Mundial são bastante claras, ao contrário das causas da Primeira Guerra Mundial, que são muito nebulosas. A Segunda Guerra Mundial é simples para a gente explicá-la. Ela foi resultado da agressão dos países fascistas. A agressão que começou com a invasão da Manchúria pelo Japão em 1931, com a invasão da Etiópia pela Itália em 1935 e com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. A partir da invasão da Polônia, os países ocidentais, a Inglaterra e a França, resolveram dizer chega. E nesse momento, a guerra que já estava pegando fogo na Ásia se espalhou para as outras regiões do mundo, tornando-se efetivamente uma guerra mundial. Alguns momentos são importantes para a gente entender o desenlace desses acontecimentos que resultaram na Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, na Europa, um evento que foi bastante significativo foi justamente a invasão da Etiópia pela Itália em 1935. Ele foi um evento importante porque consolidou a formação do eixo Roma-Berlim e, com isso, a Itália se afastou da Inglaterra e da França e se aproximou da Alemanha. A Itália sempre sonhou em se tornar uma potência militar. Talvez era uma nostalgia pelos tempos do Império Romano. Em 1896, a Itália tentou invadir a Etiópia. Olha, a Etiópia era o único país independente. A Etiópia e a Libéria, né, são os únicos países independentes do continente africano. Então, em 1896, os italianos tentaram invadir a Etiópia e foram humilhantemente derrotados. Em 1935, quando Mussolini assume o poder no país, ele resolve vingar, dos etíopes. E é aí que ele simplesmente invade novamente um país livre que pertencia à Sociedade das Nações. A Inglaterra, nesse momento, ela quis agir com firmeza contra a Itália, mas a França, e a França nesse momento estava governada por um partido de direita, ficou hesitante em promover sanções mais duras contra a Itália. O resultado foi que 52 países da Liga das Nações aplicaram algum tipo de sanção, mas elas foram insuficientes para paralisar a economia da Itália, porque elas não incidiram sobre o petróleo. Essa sim seria uma sanção que teria feito os italianos desistir da invasão. Mas esse fato foi bastante importante porque mostrou que as potências da Europa não estavam muito dispostas a pagar o preço para confrontar os países fascistas. E isso ficou bem claro, bem nítido, quando os alemães remilitarizaram a região da Renânia, que era uma região que ficava na margem esquerda do rio Reno. Durante o Tratado de Versalhes, a França fez questão que essa zona fosse desmilitarizada, porque era uma região de fronteira com a Alemanha. Então, para a segurança da França, os vencedores da Primeira Guerra Mundial exigiram que essa região não tivesse nenhum tipo de exército. A França queria mesmo era ficar com essa região, ocupar militarmente, mas os outros países não aceitaram. Então, quando em 1936 o Hitler manda suas tropas para a margem esquerda do rio Reno, do ponto de vista simbólico, ele estava confrontando as cláusulas do Tratado de Versalhes. E isso mostrou força para os alemães. E com isso eles conseguiram muitos aliados, como a Espanha, como o Japão, como a Hungria,
que viram vigor na Alemanha que eles não viram na França nem na Inglaterra. Então, esse ato teatral ele foi importante para atrair aliados futuros de uma guerra. E outro fato pré-guerra que foi muito importante para a configuração da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. Em 1931, a Espanha tinha abolido a monarquia e tornado-se uma república, e nas eleições de 1936 uma frente de esquerda foi vitoriosa. E isso irritou a direita, irritou os conservadores, que planejou um golpe militar a partir do exército. Esse golpe não contou com o apoio da Marinha, as forças armadas da Espanha ficaram divididas e isso colocou um país numa guerra civil. E os fascistas eles ajudaram os conservadores com armamentos, com especialistas, com tecnologia, e o pessoal da Frente Popular de Esquerda foram ajudados pelas brigadas internacionais, por voluntários, principalmente voluntários comunistas de vários países do mundo que foram lutar para salvar, ou pelo menos tentar salvar, a democracia da Espanha. Então a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio da Segunda Guerra Mundial, principalmente para a Alemanha, que testou várias estratégias militares, como, por exemplo, o bombardeio de cidades abertas, como foi o caso de Guernica, que ficou imortalizado no quadro do Picasso. O José Eduardo colocou no chat que o Warren lutou na Guerra Civil Espanhola. Lutou sim. E eu acho que o Caio Prado, não tenho certeza, parece que ele lutou também. Então foi muita gente boa que participou dessa guerra como voluntários, das brigadas internacionais. A guerra terminou em 1939 e infelizmente com a vitória dos fascistas, e o general Franco assumiu o poder na Espanha, e o saldo dessa guerra foi 1 milhão de mortos. Outra coisa que foi decisiva para a Segunda Guerra Mundial foi a lei da neutralidade dos Estados Unidos. Em 1937, o Congresso americano aprovou a lei da neutralidade, afirmando que em caso de guerra o país iria suspender as relações comerciais com todos os beligerantes. Isso aconteceu porque durante a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos perderam cerca de 130 mil soldados e acharam, com certa razão até, que o sangue deles foi derramado de maneira desnecessária numa guerra que não era deles. Por isso houve uma campanha, e essa campanha foi liderada por um famoso aviador da época, o Charles Lindbergh. Esse cara ele foi o primeiro a atravessar o Atlântico em um avião sem escalas. Então ele se tornou uma celebridade no mundo americano. E ele foi o líder dessa campanha America First. Ele disse o seguinte: o futuro da América não está ligado a essas guerras eternas na Europa. Isso significa que os meninos americanos não serão enviados para o outro lado do oceano para morrer, para que a Inglaterra, a Alemanha, a França ou a Espanha possam dominar as outras nações. Olha, realmente os Estados Unidos não deveriam ter entrado na Primeira Guerra Mundial. Não era uma guerra para eles e a Europa não tinha muita necessidade da presença americana naquele momento. Essa opinião não é minha, é do Churchill, um dos caras que mais entende de guerra do mundo. Mas era essencial que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. E essa neutralidade dos Estados Unidos fez com que o Hitler se tornasse mais ousado. Era tudo que os alemães queriam, os Estados Unidos fora da guerra. Então, os nazistas poderiam efetivamente colocar os seus planos para funcionar. Então, essa neutralidade dos Estados Unidos, que às vezes nós sempre pedimos isso, naquele momento foi ruim para o mundo. Era o momento dos Estados Unidos mostrarem força e o seu poder para tentar barrar a expansão alemã.
Talvez, se não fosse isso, se os Estados Unidos colocassem pressão sobre Hitler no início, quando ele colocou suas asinhas para fora, talvez a guerra não tivesse acontecido. Como ninguém fez isso, os alemães ficaram cada vez mais ousados, né? Até que em 1938 aconteceu o Anschluss, que foi a reunificação, né, ou anexação da Áustria à Alemanha. A Áustria era um país que falava alemão, mas não pertencia à Alemanha. Quando da unificação alemã, em 1871, o Bismarck, que foi o grande estrategista da unificação, ele disse que não convinha que a Áustria fizesse parte da Alemanha, porque um país muito grande poderia ser difícil de administrar e esse país poderia ousar aventuras imprevidentes. Foi como se fosse uma profecia mesmo, né? Quando a Alemanha e a Áustria se reunificaram, realmente a Alemanha viveu irresponsavelmente uma grande aventura. Bom, o Hitler tinha tentado anexar a Áustria em 1934, mas nesse momento quem parou os alemães foi o Mussolini. A Itália não era aliada dos alemães e o Mussolini mobilizou suas tropas e o Hitler resistiu. Em 1938 a situação já era diferente. Havia um acordo entre a Alemanha e a Itália e, sob o pretexto de que a ordem havia sido perturbada na Áustria, as tropas alemãs entraram no país e foram recebidas com euforia pelo povo austríaco. A Inglaterra ela hesita em tomar alguma atitude e a França nesse momento ela é paralisada por uma crise ministerial. Antes de invadir a Áustria, o Hitler ele fez uma ameaça ao governo austríaco. É esse texto que está na tela de vocês que eu vou ler. Ele disse o seguinte: a Itália, estou de completo acordo com o Mussolini. A Inglaterra, essa não moverá um dedo pela Áustria. A França poderia ter detido a Alemanha na Renânia, então teríamos de nos retirar, mas agora é muito tarde para a França. Então o Hitler demonstra nesse trecho que ele estava bem consciente das relações de forças que existiam na Europa e ele contava muito com a apatia dos outros países para ele executar a sua política de agressão. Depois disso, o Hitler começa a olhar para a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era um estado que surgiu em 1919 e, apesar de ser um país multiétnico, né, formado por nacionalidades tchecas e eslovacas, além de uma minoria alemã dos Sudetos que ficou incluída no país, era um país em que as instituições democráticas funcionavam plenamente. E sob o pretexto de proteger a minoria alemã que existia lá, o Hitler começou a ameaçar a Tchecoslováquia. E é aí que, para resolver isso, foi realizada a Conferência de Munique. Essa conferência foi vergonhosa. A situação política estava muito tensa e foi o Mussolini que propõe essa conferência, que foi realizada entre os dias 29 e 30 de setembro de 1938, que reuniu os representantes da Alemanha, da França, da Itália e da Inglaterra. Note-se que a Tchecoslováquia, o principal interessado, não foi convidada a participar dessa conferência. E a União Soviética, que era um país importante e aliado à Tchecoslováquia, também não foi convidada. Isso fez com que a União Soviética depois procurasse fazer um pacto de não agressão com a Alemanha, porque os soviéticos se sentiram isolados pelas potências ocidentais. Então foi por causa dessa exclusão que se explica o estranho pacto nazi-soviético de não agressão. E a Conferência de Munique autorizou o Hitler a despedaçar a Tchecoslováquia. Então esse foi um dos momentos mais vergonhosos da diplomacia ocidental.
E na Inglaterra, vários ministros pediram demissão em protesto à atitude dos ingleses nessa conferência. O primeiro-ministro inglês era um sujeito chamado Neville Chamberlain. E há um filme muito bom sobre a Conferência de Munique. Munique, Os Limites da Guerra é o nome do filme, que faz uma leitura bem legal dos bastidores dessa conferência. Mas o filme tem uma hipótese que eu acho bastante controversa e ela não me convenceu. A hipótese é que o primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, ele na verdade queria ganhar tempo para a Inglaterra se preparar melhor para a guerra. Eu acho que na verdade o Chamberlain estava com medo de uma guerra e ele queria evitar essa guerra a qualquer custo. Eu concordo mais com as palavras do Churchill sobre ele. Ele disse o seguinte: Chamberlain, você teve a escolha entre a guerra e a desonra. Você escolheu a desonra e terá a guerra. E foi uma profecia. Em 1939 a gente tem a invasão da Polônia. O Hitler tinha prometido em Munique que ele não iria mais fazer nenhuma reivindicação, mas ninguém deveria acreditar no Hitler. E em 1939, depois de inventar coisas que os poloneses estavam maltratando os alemães, ele simplesmente invade a Polônia sob a justificativa que estava defendendo alguns poucos alemães que viviam na Polônia. E desta vez a França e a Inglaterra tinham dado garantias militares à Polônia. Então no dia 1º de setembro a Alemanha invade a Polônia e 2 dias depois a Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. No dia 17 de setembro, conforme estava previsto pelo Pacto de Não Agressão, isso aí era uma cláusula secreta, os soviéticos invadiram a parte oriental da Polônia. E aqui tem uma questão muito intrigante. A Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, mas elas não declararam guerra à União Soviética, que igualmente também invadiu a Polônia. Por que elas não fizeram isso? Essa é uma situação curiosa. Olha, formalmente eles não fizeram isso porque a Polônia não declarou guerra à União Soviética. E provavelmente ela não declarou guerra à União Soviética porque ingleses e franceses pediram para não declarar. Não convinha naquele momento jogar a União Soviética nos braços do nazismo. Então, os ingleses e franceses resolveram não declarar guerra à União Soviética porque eles sabiam que aquele pacto de não agressão era precário, que mais tarde os nazistas iriam invadir a União Soviética. O Hitler já tinha dado amostras anteriores disso. Então eles decidiram preservar a União Soviética da guerra, tendo em vista a uma futura aliança. E nesse caso foi uma decisão acertada, né? Do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico, foi uma decisão equilibrada dos aliados. Bom, outro momento bem decisivo dessa guerra foi o ataque japonês à base norte-americana situada no Havaí, a base de Pearl Harbor, que mudou os rumos da guerra. Por que os japoneses atacaram os Estados Unidos? É uma pergunta que qualquer pessoa sensata faz. Os japoneses não eram irresponsáveis, só que eles tinham um plano de conquista da Ásia. Eles queriam invadir a Índia e a China. Olha, imagina um país pequeno como o Japão invadir 2 monstros demográficos, né? Não eram monstros econômicos e militares, mas eram monstros demográficos. E os japoneses precisavam de gasolina, precisavam de petróleo. Petróleo que era fornecido pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, temendo esse expansionismo japonês na Ásia, que colocava em perigo seus interesses econômicos, simplesmente deixaram de vender petróleo para o Japão como uma sanção de guerra. Então, aos japoneses só tinha uma alternativa: ou eles paravam sua política expansionista, ou atacavam os Estados Unidos para derrotá-los rapidamente. A ideia era que os Estados Unidos derrotados, sem marinha, demorasse bastante para ter uma reação contra os japoneses. E eles subestimaram
país gigantesco e muito rico. E a história mostrou que esse ataque teve consequências terríveis para os japoneses, mas, por outro lado, permitiu que os Estados Unidos entrassem na guerra contra os nazistas e, graças a isso, a Europa teve condições de ser libertada. Era muito difícil os russos e os ingleses sozinhos derrotarem os nazistas. Talvez eles conseguissem, mas seria uma coisa muito demorada e, mesmo com os Estados Unidos, a resistência dos alemães foi vigorosa. Desde 1943 a guerra já estava teoricamente perdida para os alemães, só que foram necessários quase 3 anos para que os alemães se rendessem. Então era muito complicado derrotar os alemães sem a presença dos Estados Unidos. E depois do Pearl Harbor, evidentemente, todo mundo aprovou que o país entrasse na guerra. Até o Lindenberg, o cara que fez campanha para o isolacionismo, inclusive participou da guerra, fez atos de guerra, porque agora não tinha mais desculpa para o não envolvimento dos Estados Unidos. Então isso era tudo que o presidente Roosevelt queria, fazer com que os Estados Unidos pudessem ajudar os países ocidentais. A Segunda Guerra Mundial teve 2 fiascos do ponto de vista militar: a França e a Itália. O caso da França é interessante porque o país tinha lutado bravamente durante a Primeira Guerra Mundial e tinha conseguido parar a máquina de guerra alemã. E depois da Primeira Guerra Mundial, o exército francês, inclusive, passou a ser considerado um dos melhores do mundo. Contudo, durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses foram derrotados vergonhosamente. Usando uma estratégia de guerra surpreendente, os alemães resolveram evitar a chamada linha Maginot, a imensa linha de defesa que foi construída na fronteira da França com a Alemanha, para justamente impedir uma invasão alemã da França. Só que os alemães eles contornaram essa linha, invadindo a Bélgica, e resolveram entrar na França pela região das Ardenas, que era uma região pantanosa, montanhosa, mas mesmo assim o exército alemão conseguiu progredir com certa facilidade nessa região. E com soldados drogados, hoje nós sabemos que o exército alemão fazia uso de metanfetaminas poderosas, os soldados alemães ficaram praticamente 17 dias sem descansar, até chegarem rapidamente a Paris. Os franceses foram facilmente derrotados e no dia 4 de junho de 1940 a bandeira vermelha da Alemanha estava tremulando na Torre Eiffel. Essa foto aí é o Hitler tirando uma foto tendo como pano de fundo a Torre Eiffel. Logo depois, o Marechal Philippe Pétain, que se tornou o chefe das Forças Armadas francesas, pediu um acordo de paz, e nesse acordo de paz, parte da França ficou sob o domínio direto dos nazistas e outra parte teve uma semi-autonomia, a República de Vichy, país fascista que se tornou aliado dos alemães. Então, perder e ganhar uma guerra faz parte, é o jogo, só que faltou gana dos franceses. Na Primeira Guerra Mundial, os franceses perderam 1.400.000 soldados. E durante a Segunda Guerra Mundial foram apenas 210.000 soldados mortos, um número bem abaixo dos outros países. Foi por isso que o Stalin, na Conferência de Teherã, disse que a França não deveria ser considerada um dos vencedores, que a França era um país traidor, porque durante a Batalha de Stalingrado, a maioria dos veículos que os alemães estavam utilizando eram procedentes do exército francês. O que fez o Stalin ficar indignado foi o fato dos franceses terem perdido a guerra, mas não terem destruído os maquinários, para que não fossem usados pelos alemães. Então, a situação da França durante a Segunda Guerra Mundial não foi uma situação de heroísmo, eu chamo até de fiasco.
Outro fiasco foi a Itália. Primeiro foi a covardia de invadir a Etiópia, um país bem mais fraco militarmente. Teve uma coisa muito interessante dessa invasão da Etiópia, é que os negros dos Estados Unidos, os negros do Harlem, lá de Nova York, se propuseram a lutar para salvar a Etiópia. Um exemplo muito legal de consciência negra. Surgiram alistamentos voluntários para os negros irem salvar o país africano. Uma coisa muito bonita na história, e geralmente a história só tem coisas feias e ruins, mas esse foi um momento de beleza, de consciência identitária do povo negro. Infelizmente, o governo dos Estados Unidos colocou obstáculos e impediu que muitos negros norte-americanos se envolvessem nessa guerra. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, os italianos, doidos para fazer uma guerra, eles foram invadir quem? A Grécia, um país pequeno também, um país do ponto de vista militar fraco, mas os gregos deram uma surra nos italianos e botaram praticamente os italianos para correr. E a Itália só não perdeu essas batalhas porque foi ajudada pelo exército alemão, que teve que enviar forças extras para ajudá-la. E o outro momento que a Itália passou vergonha foi na África, né? Um contingente de soldados ingleses junto com os africanos conseguiram derrotar os italianos e a Etiópia conseguiu ser libertada em 1941. Então, a participação militar da Itália na Segunda Guerra Mundial foi muito desastrosa. Inclusive o Hitler culpa os italianos, como os romenos, pela derrota na Rússia. Ele disse que os soldados italianos e os romenos não lutaram vigorosamente como o alemão. A análise dele não procede, evidentemente, mas tem alguma verdade na crença de que, do ponto de vista militar, a Itália não foi uma demonstração de heroísmo. Bom, a Segunda Guerra Mundial teve muitos momentos heróicos. Ela foi palco de tragédia e barbárie, mas também foi oportunidade de demonstração de heroísmo. Muitos desses atos heróicos foram retratados por meio do cinema. Vocês já devem ter assistido filmes como Stalingrado, A Batalha Final, Band of Brothers, uma série muito boa, O Resgate do Soldado Ryan, Até o Último Homem, Círculo de Fogo e muitos outros filmes que demonstram heroísmo. Inclusive, tem uma diferença profunda entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que surgiu toda uma produção cultural criticando a Primeira Guerra Mundial, como o livro Homens em Guerras, que nós lemos. Mas, praticamente não existe produção cultural que critica a Segunda Guerra, porque ela foi vista como uma guerra justa, uma guerra em que valia a pena lutar. Os ideais que justificavam a entrada dos países democráticos e comunistas nessa guerra eram ideais que foram considerados bons pela sociedade. E desses momentos heróicos da guerra, eu gosto de destacar o discurso de Winston Churchill. O Churchill foi o grande estadista. Esse sim é um homem para admirar. Então, logo depois que a França foi ocupada e foi derrotada, logo depois que os ingleses desesperadamente conseguiram retirar os seus soldados de Dunkerque, havia uma pressão muito grande para que o Churchill pedisse um acordo de paz com os alemães. Essa pressão vinha do seu próprio gabinete, do seu ministro das Relações Exteriores e até do embaixador dos Estados Unidos, que dizia que o melhor para a Inglaterra naquele momento era pedir paz com os alemães. Mas o Churchill, ele foi inabalável e ele manteve com firmeza a sua posição. Para isso, para convencer os ingleses de que o melhor era participar da guerra, ele fez o seu famoso discurso, é um dos discursos mais famosos da história. E eu sou fascinado por discursos, porque os discursos são coisas poderosas, eles conseguem mover montanhas, conseguem mover pessoas, como foi esse discurso do Churchill. E eu vou lê-los para vocês, pelo menos uma parte. Muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos estados tenham caído,
ou possam cair nos punhos da Gestapo e de todo o odioso aparato do domínio nazista, nós não devemos enfraquecer ou fracassar. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos. Lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos. Realmente é uma demonstração extrema de heroísmo esse discurso do Churchill. E para terminar a minha exposição, eu gostaria de destacar também o momento de heroísmo que foi a Batalha de Stalingrado, que mostrou a resiliência e a força de reação do povo soviético. Diante da invasão alemã, os soviéticos desmontaram todas as indústrias que estavam sob o perigo de ser conquistada pelos alemães e levaram isso lá para o interior do país. Imagina o trabalho que isso deu. Era como se o Brasil tivesse que desmontar todas as indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro e levasse para o Mato Grosso. Isso em 1941. E os russos, eles destruíram tudo, deslocaram população. Então o sacrifício do povo russo para derrotar os alemães foi um sacrifício extremo. Tanto é que a Rússia foi o país que mais perdeu soldados durante a guerra. E qual que era a estratégia russa? A estratégia era recuperar a produção industrial para depois atacar os alemães. Para isso, eles precisavam ganhar tempo. Eles tinham que parar os alemães em algum lugar. Senão os alemães iam caminhando para o interior e eles não teriam tempo de remontar essas indústrias novamente. Por isso, a Batalha de Stalingrado se tornou decisiva. Se eles não segurassem os alemães por algum tempo, eles não teriam tempo de iniciar a reação. Depois daquela brava resistência, os soviéticos depois cercaram os alemães por outro lado e deixou o exército alemão isolado, e com isso eles foram derrotados. Foi uma derrota grande e a partir daquele momento os soviéticos conseguiram fazer a reação iniciada naquele momento, só terminou quando eles chegaram em Berlim. Esse momento de heroísmo da Batalha de Stalingrado é muito difícil de ser descrita pelos historiadores, mas ela foi muito bem descrita pelo Carlos Drummond de Andrade no poema chamado Carta a Stalingrado. Eu vou ler algumas estrofes desse poema para vocês e eu acho que ele retrata muito bem esse heroísmo do povo russo. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos. Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo, que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-los em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes. Que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome, em ouro oculto, estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias, Stalingrado, sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes dão um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida. Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto resplandecente. As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio, débeis em face do teu pavoroso poder, mesquinhas no seu esplendor de mármore salvo e rios não profanados. As pobres e prudentes cidades outrora gloriosas, entregues sem luta, aprendem contigo o gesto de fogo. Também elas podem esperar. Eu acho esse poema belíssimo
E ele diz tudo sobre o heroísmo dessa batalha decisiva da Segunda Guerra Mundial. O Igor tem um minisseriado sobre a Segunda Guerra Mundial que é muito bom, Pacífico, o Outro Lado da Guerra, dirigido pelo Spielberg. Um dos aspectos mais interessantes desse seriado é de como ele mostra como foi a propaganda de guerra nos Estados Unidos para angariar recursos e soldados para a guerra. O José Eduardo, esse discurso é fantástico. Tem ele em áudio no YouTube. Inclusive, até a música Aces High do Iron Maiden foi inspirada no discurso dele. É realmente um discurso fantástico. Churchill merece os créditos pela sua firme convicção. Graças a ele e graças ao povo russo, até o Stalin, a gente tem que reconhecer, o mundo escapou de uma das mais terríveis ameaças. A literatura de ficção, o cinema explora muito essa ideia de que o que aconteceria com o mundo se os nazistas tivessem vencido. Tem aquela série, uma série muito boa, chamada O Homem do Castelo Alto, que é muito interessante e mostraria como seria um mundo supostamente conquistado pelos nazistas. Ela é um pouco longa, 4 temporadas, mas é muito bem produzida. A Segunda Guerra Mundial teve muitos momentos de heroísmo. Eu, certa vez, fiz uma pesquisa no arquivo digital do Exército Norte-Americano, a Medalha de Honra, que eles conferem aos soldados aí que praticam atos de heroísmo. Eu tinha um projeto para estudar a valentia. Saiu um artigo que eu gosto muito desse artigo, que se chama Sociologia da Valentia. E para fazer esse artigo eu consultei esse arquivo da Medalha de Honra, que é a maior honraria concedida pelo Exército Norte-Americano. E lá tem coisas impressionantes de heroísmo dos soldados. Realmente coisas assim, tipo Até o Último Homem. Não sei se vocês assistiram aquele filme. A Segunda Guerra Mundial foi diferenciada. Foi um acontecimento gigantesco, em que o pior e talvez o melhor do ser humano ficou evidente. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.